Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje eu quero convidar você para fotografar comigo. Hoje eu estou num lugar muito comum para mim, que é uma pracinha do lado da minha casa. Eu passo por aqui quase todo dia. E talvez a grande dica desse vídeo para aqueles que estão começando na fotografia seja exatamente essa. Olhar para os lugares comuns, aqueles lugares em que você passa sempre, aquelas coisas para as quais você olha todo dia, de uma maneira diferente, com um olhar de curiosidade. E talvez seja esse o grande segredo para a gente conseguir fotografar em todos os lugares. E sim, isso é verdade, a gente consegue fotografar em todos os lugares. Basta ter o olhar atento, ter o olhar curioso para encontrar as fotografias. Essa pracinha aqui, apesar de ser um lugar por onde eu passo quase todo dia, eu nunca fotografei, eu nunca vim aqui com uma câmera para fotografar. E é isso que eu vou, esse desafio que eu estou me impondo hoje. Olhar para esse lugar tão comum, nada especial, é uma pracinha de bairro, com esse olhar de curioso e tentar fotografar, ver se a gente consegue algumas fotos. Eu vim com a 24-70 numa câmera full frame. Eu vou andar por aqui pela praça e na medida em que eu for fazendo as fotos, eu vou conversando com vocês sobre as decisões que eu vou tomando para fazer essas fotos. Caminhando aqui ao redor da praça, eu já encontrei a minha primeira foto. Aqui na frente, do outro lado da rua, tem uma igreja. E por entre as árvores, eu consigo ver a cruz, a torre da igreja com a cruz. E eu vou usar essas árvores, a copa das árvores, como uma moldura. Porque essas molduras, elas direcionam o olhar para o objeto que a gente está fotografando, né? E além disso, como cada uma das árvores está numa posição diferente, a gente vai ter aqui uma sucessão de planos. Eu vou ter uma árvore no primeiríssimo plano, depois algumas folhas mais adiante, e lá no plano de fundo a gente vai ter a cruz da igreja. Então, pessoal, a configuração da câmera ficou o seguinte: ISO 100. A gente está fotografando num dia muito claro, ainda tem muito sol, então a minha primeira decisão foi o ISO bem baixo. Então eu estou com ISO 100. Não que o ISO alto me preocupe, mas aqui, como tem muita luz, eu comecei a exposição, a montar a minha fotometria pelo ISO e está com ISO 100. A abertura do diafragma está em 4.5. Como eu estou usando uma distância focal mais longa nessa lente, né, uma 24-70, como eu falei, eu estou usando 70 milímetros e já explico por quê. A abertura 4.5 vai causar um desfoque nessas árvores que vão servir como moldura. E por fim, a minha velocidade, ficou em 400, 1/400. Então essa foi a minha fotometria. Outro ponto que eu queria destacar é o seguinte: como eu falei agora há pouco, eu usei 70 milímetros na minha lente. Por quê? Primeiro, obviamente, pela questão do ângulo de visão, né? Então, com um zoom maior, com uma maior distância focal, eu tenho um ângulo de visão mais estreito e pego menos periferia. Além disso, quando a gente aumenta a distância focal, a gente comprime os planos. Então, aqueles elementos que estão mais ao fundo se aproximam dos elementos do primeiro plano. E isso é interessante para esse tipo de foto que eu estou querendo fazer, né? Porque o meu objetivo é fotografar a torre da igreja por entre as folhas das árvores. Então, isso traz a torre da igreja mais para perto de mim. Outra coisa que vocês devem ter percebido é que eu caminhei em direção ao objeto que eu estava fotografando, né, a torre da igreja, para tentar localizar enquadramentos mais interessantes. E essa é uma dica fundamental. Quando a gente decide fotografar alguma coisa, e se tem essa possibilidade, se a gente tem esse tempo de olhar e tal, às vezes o que você decide fotografar está acontecendo muito rapidamente, você não tem essa possibilidade. Mas quando você tem essa possibilidade de se aproximar, se afastar, andar ao redor daquilo que você está fotografando para tentar encontrar o melhor enquadramento, a melhor composição, isso é muito importante. Sempre que possível, não tenha pressa para fotografar. A gente precisa olhar, como eu falei lá no início, com atenção, com esse olhar curioso. Portanto, se aproximar, se afastar, olhar de um lado, olhar de outro, isso tudo é importante para que a gente possa buscar a melhor composição, o melhor enquadramento.
Então cheguei aqui na quadra de basquete e vi a cesta de basquete que está logo aqui atrás de mim. Eu acho que dá para ver aqui no vídeo como ela está iluminada. O sol está se pondo no lado oposto e já está bem escondido pelas construções que tem aqui ao redor da praça. E tem alguns raios batendo bem ali na tabela. Eu acho que isso vai dar um contraste bem bacana com o céu que está bem azul. Quando eu me posicionei ali para fotografar, eu percebi que o fundo era muito confuso. Tem muita coisa aqui no fundo. Então eu me abaixei o máximo que eu pude, vocês devem ver aí no vídeo, e usei agora uma distância focal bastante curta. Fotografei em 24 milímetros, porque o meu objetivo era justamente esse contraste entre o sol batendo na tabela branca e o fundo azul. Aqui no meu enquadramento eu percebi que tem alguns elementos que eu não consegui eliminar. Tem poste, tem uma placa logo ali atrás que apareceram aqui na minha foto. Mas o que vocês estão vendo aí na tela é a foto tratada. E essa é uma outra dica que eu acho que é fundamental. É muito bacana quando a gente consegue, no momento do clique, resolver toda a composição, todo o enquadramento. Mas nem sempre isso é possível, como nesse caso, né? Então tem elementos aqui que eu não consigo eliminar. Se eu quero realmente fotografar esse objeto, eu vou ter que lidar com essas interferências. E eu vou resolver isso lá na pós-produção, seja no Lightroom, seja no Photoshop. Às vezes você consegue resolver isso muito facilmente no Lightroom, às vezes não, às vezes você precisa resolver isso no Photoshop, e é isso que eu vou fazer. Eu já estou fotografando contando com aquilo que eu vou fazer na pós-produção, depois, lá no computador. E isso é absolutamente normal, não é nenhum crime, não é nenhum pecado. Como eu falei, quando a gente consegue resolver isso na foto, ótimo. Quando não consegue, a gente tem que pensar nos recursos que a gente tem. E o Lightroom e o Photoshop são recursos importantíssimos que a gente tem à nossa disposição. A configuração da câmera ficou o seguinte: eu continuo com o ISO 100, porque eu tinha bastante luz na tabela. Fechei meu diafragma agora está em 7.1 para ter um pouco mais de profundidade de campo, considerando que eu estou fotografando com uma distância focal bastante curta, com 24 milímetros, eu vou ter bastante profundidade de campo. E a velocidade aqui foi só para zerar o fotômetro, eu estou com 1/800. Eu já estava indo embora, o sol já caiu bastante, a gente já está perdendo bastante luz. E na hora que eu estou no meu caminho aqui para casa, eu percebi que a lua está nascendo lá do outro lado. E eu tenho um poste exatamente aqui nessa minha direção. Eu vou tentar alinhar a lua com a luminária do poste. Vamos ver se isso vai dar certo. Tentei me posicionar aqui, pessoal, para fazer a foto que eu tinha na cabeça. Só que eu tenho algumas árvores nessa posição que me dificultaram caminhar, me deslocar aqui. Então eu já sei que eu vou ter galhos e folhas entre mim e o assunto da minha foto. Então por isso eu já sei também que eu vou precisar ir para o Lightroom e para o Photoshop para remover isso, porque essa foto, quando eu olhei, eu já imaginei e, portanto, eu quero o resultado da foto que eu tinha na minha cabeça. Então, eu vou eliminar essas distrações no computador e, além disso, vou precisar fazer um corte, porque mesmo usando 70 milímetros aqui nessa lente, eu ainda tenho uma distância focal que não é muito grande para conseguir aproximar bastante o poste e a lua. Então, o crop também vai ser outra etapa importante aqui do ajuste dessa foto. A configuração da câmera ficou o seguinte: o ISO está em 500, a abertura do diafragma 7.1, porque eu quero uma boa profundidade de campo, e a velocidade 1/400. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, espero que essas dicas possam ajudar vocês na fotografia de vocês, e talvez a maior lição que a gente tira de uma situação como essa é justamente a da gente olhar para as coisas comuns, as coisas do dia a dia, as coisas ordinárias, com um olhar especial. Quem faz a foto é o fotógrafo, é o olhar do fotógrafo. E portanto tudo pode ser fotografado se a gente tiver um olhar sempre atento. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.